Flávio, tá me ouvindo? Oi, Flávio. Alô? Pô, Oi? tempão que a gente não se fala. Como é que você tá? Poxa, irmão, tudo bem? Ah, cara, eu tô meio mal, tô vazio, tô me sentindo num vazio, sabe? O que aconteceu? Ah, ela foi embora, cara. Não me diga. Sim? Ah, E não aí? sei, ela quis ir embora e eu sinto muita falta dela. Quanto tempo faz isso? Ah, já tem quase um ano, né? E até hoje eu não me recuperei. Sinto muita falta. Ela era o meu prazer, né? Meu desejo, tudo combinado. A minha felicidade estava com ela. Ela foi embora e eu fiquei vazio. Mas Poxa, calma, calma. Isso é o que te preenche, isso que é amor? Esse é o teu amor? Essa é a sua compreensão de amor? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desafios de uma Nova Era. E hoje o tema é amor próprio. Vamos aqui, sou Maurício Chalub, estamos aqui com o Flávio Shimon e vamos dar sequência a mais um programa. bom, acho que no programa anterior a gente falou do vazio. E o amor, como nós fomos educados, ou melhor dizendo, adestrados, não tem nada a ver com amor. Então, nós temos várias influências que distorceram esse conceito do amor, cinema hollywoodiano, drama mexicano, tudo isso, todo esse drama pela falta. Pela falta, e em verdade, eu uso o outro para me preencher e o outro me usa para preencher. Enquanto cada um nutre-se daquilo que o seu interesse move, estamos quites. Mas quando começa a haver um descompasso e eu anseio um desejo diferente daquilo que aquilo já não me entretém, ou aquilo que é um conflito, né, simplesmente eu mudo de canal. É verdade. Perfeito. A questão do amor próprio é muito, como que eu vou falar? Ah, dá muito o que falar, né? Porque a gente é condicionado desde criança a ter amor próprio. A gente é educado para ter amor próprio. Você não tem amor próprio, não pode levar desaforo para casa, esse tipo de coisa aí. E você está muito deprimida, tem que ter amor próprio, tudo tem que ter amor próprio. Mas eu acho que as pessoas se confundem no que é o amor próprio, né? Que ele é a vertente mais forte do egoísmo, daquela coisa para mim, para mim, para mim. E, e aí, às vezes, a gente confunde aquela questão de tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar a mim mesmo. Isso é amor próprio? Aí é uma Não, linha muito sutil aí, porque o amor próprio parte para o egoísmo. E o amar a mim mesmo é um amor como eu amo cada criatura que Deus criou. Então, eu tenho que me amar como uma criatura de Deus, não como um amor egoísta que pede por desejo e prazer só para mim. Porque a maioria dos problemas do mundo é devido ao amor próprio. E a gente foi condicionado e educado para ter amor próprio, né? Quando é exatamente, deveria ser o oposto. é curioso porque a gente é condicionado, né, a cumprir certos papéis, né, sociais, né, a partir de cultura, de valores e tudo mais. E chega um momento da vida que a gente se percebe que isso está em desacordo com alguma coisa nossa, com alguma coisa da nossa vida, né, que a gente está em um processo de desprazer, né, em cima do que a gente está sendo, né? E o que a gente acaba chamando de amor nada mais é que uma reação bioquímica, né, que libera hormônio de prazer, ocitocina, dopamina, né? E quando libera muito, eu falo, gente, eu amo muito isso. Libera pouco, eu amo pouco. Me libera cortisol, eu passo a detestar, né, aquilo dali. Essa é o que a gente chama de amor, né? Puramente um prazer Exatamente. em cima de algo,
né? É o E essa prazer. relação do amor próprio, né, eu gosto de chamar de egoísmo protetivo, né, porque é a forma de você se proteger de uma sociedade doente. Né, onde o mundo, onde tem pessoas egoístas, você também precisa ser, senão você não sobrevive a esse meio. Né? Então, eu gosto de chamar do amor próprio como egoísmo protetivo, como se fosse uma ferramenta necessária de ser desenvolvida para você poder sobreviver nesse meio maluco, né, onde a coisa é super canibal, né, o mundo ali onde se você não tiver um pouquinho desse amor próprio, você se enrolou, né, ou esse egoísmo, né, protetivo. Mas se você pensar em um outro tipo de sociedade, onde os outros são preocupados com todo mundo ali, né, um por todos e todos por um, né, quando você tem essa preocupação mútua, essa responsabilidade mútua, você não precisa se proteger. Não tem do que você se proteger. Né? Então você não precisa ter esse amor próprio. Então, essa ideia, né, social hoje, que está super em alta, né, que você tem que desenvolver amor próprio, na verdade, não. Você tem que desenvolver um ambiente em que você não precisa de amor próprio, onde você não precisa ficar pensando em você o tempo todo para poder sobreviver, porque está todo mundo preocupado que todo mundo sobreviva, cresça, desenvolva. Né? Então, é o inverso, na verdade. Você não precisa desenvolver amor próprio, você tem que desenvolver condições de um ambiente para que ele se nutra mutuamente, né? Eu diria que, pegando carona no que você disse, é refém de si mesmo, refém dos desejos, refém da personalidade. Nós vivemos hoje numa estrutura que quer e emancipa você a querer tudo só para você. Então, os produtos, o consumo, e hoje tem um paradoxo, isso já começa a acontecer, talvez umas 2 décadas, né? E hoje, digamos, a gente pode dizer que esse potencialmente aumentou muito. As pessoas preferem viver sós ou separar para viverem sós, porque o meu prazer sozinho comigo mesmo é muito melhor do que dividir com outro e compartilhar o problema meu com outro ou do outro comigo. Então, pelo menos eu me encapsulo e protejo o meu prazer de qualquer contaminação exterior e aí vivo na bolha. E, na verdade, essa é a intenção. Você vive numa bolha e quem rege todas essas bolhas ficam muito felizes e vão nutrir você com substâncias maravilhosas, como no filme Matrix, você tem vários cabos ligados a um único corpo que nutrem você. Então você não precisa fazer nada, apenas se sinta consumindo, nutrido no teu desejo e nós garantimos o teu sucesso. Fique tranquilo. E aí existe um problema que a gente tratou no outro programa, que mesmo com tudo isso, você precisa estar extremamente alienado para não sentir o vazio. Porque o vazio vai chegar, ele vai bater na porta. E é essa a percepção importante. O vazio é necessário para te mostrar que a conexão de onde você está procurando se nutrir não é lá a mina de ouro, é em outro lugar. A mina de ouro é você vasculhar não a personalidade que nutre o ego, eu não vou dizer o ego, que nutre o querer infinitamente. Muito pelo contrário, você dissipa esse querer que exige muito trabalho e aqui no Instituto a gente dá umas pistas de como a gente desenvolve isso para entender, para que cada um no seu tempo possa entender isso e aí você encontrar quando paulatinamente a tua essência. Lá existe a morada de cada um. E quando a gente conecta com a nossa essência, a gente pode apenas imaginar que a gente não é refém ou diminui o ser refém dos quereres. Pegando um gancho no que o Chalub falou sobre o prazer, igual na nossa introdução ali, o cara está sofrendo porque a mulher foi embora. Porque ele amava aquela mulher. Ele não amava aquela mulher, ele amava o prazer que ela dava, seja sexual, seja de conforto, seja do que ela falava para ele, isso tudo dava prazer, sustentava os desejos dele, né? O amor é você saber deixar ela ir embora e ela ser feliz. O amor não quer nada de volta. Se eu quero ela de volta, é porque eu ainda estou no meu desejo de receber só para mim. Então, o amor é totalmente o oposto disso, né? O amor é a ponte para tudo que existe.
Sem amor, tudo vira obstáculo, vira sofrimento, vira fardo, né? Então fica difícil. E aí, por exemplo, tudo que dá prazer, aí eu falo, eu amo frango. Aí o que eu faço? Eu pego o frango, corto o pescoço do frango, põe ele para fritar e como o frango. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é satisfazer os desejos. Então, é na mesma situação da mulher que foi embora, ou o marido e o cônjuge não quer deixá-la ser feliz com outra pessoa. Se ela não for minha, não vai ser de ninguém. E aí o cara vai lá e mata ela. E come ela viva também. Então, é uma coisa desse sentido. Então, a gente é muito mal condicionado em entender o que é amor e o que é desejo, o que é amor próprio e vencer e competir a vida inteira para alcançar o lugar mais alto, porque você merece, você lutou, você não sei o quê. Então, é lógico que muita gente vai ouvir a gente e vai falar, esses caras estão loucos, se eu não tiver amor próprio, quem vai me amar? Né? Se eu não tiver amor por mim mesmo, quem vai ter? Mas não é amor próprio nesse sentido de querer tudo para mim. É um amor próprio no sentido de entender você como uma criatura criada por Deus. E a gente tem que amar todas iguais. Seja um inseto, um piolho, uma barata ou um ser humano. Então, amar nesse sentido, não amar no sentido de busca por prazer. Talvez a gente precise classificar, né, ou diferenciar, né, esses dois tipos de amor, né, esse amor humano, esse amor humano que é puramente um preenchimento de si próprio, né, esse vazio de prazer, essa busca por esse preenchimento, e talvez esse amor espiritual, que seja o amor altruísta, né, esse frango aí vai virar canja, hein? E talvez seja importante ter um dos desafios, né, seja a gente compreender isso, né, dentro da sociedade, né, essa diferença entre esse amor humano, que acho que é uma ferramenta necessária, que faz parte de você conseguir identificar, né, certas necessidades de existência que você tem, né, para você poder existir. Você tem que reconhecer o que você precisa, né, mas talvez seja mais relacionado com autocuidado do que um amor próprio. Né, você poder olhar aquilo que você precisa e se nutrir daquilo dali, né, ter esse reconhecimento como indivíduo, porque isso é o que leva a você conseguir reconstruir, ressignificar e corrigir até atingir esse amor altruísta, né, que é a partir do amor próprio que você vai em direção ao amor altruísta, né, acredito eu, né? Eu acho que a gente devia primeiro tentar, nós agora, tentar esclarecer como entendemos o amor próprio e um outro amor, como se chega a cada um deles, porque são caminhos e processos completamente diferentes. Mas só recapitulando o que o Flávio mencionou, quando eu tenho uma companheira e ela supre a minha necessidade, o meu desejo, o que acontece sem eu ter consciência? Ela é a extensão de mim. Então é como se eu ampliasse a mim mesmo através dela. E quando uma pessoa parte, é como se ela abandonou uma parte de mim que era a minha possessão. Isso não é amor. Isso é que nem comprar um território. Eu adquiri e a gente vê tantas barbáries acontecem porque as pessoas não entendem que isso não é amor, isso é possessão. Tá, então agora vamos tentar entender o que diferencia um do outro. Eu começaria com uma frase assim, que sem esse autoconhecimento, sem você ter um mínimo de caminho de quem você sempre vai cair na mesma armadilha, não tem como. Porque você está preenchendo dentro de uma concepção histórica, midiática, um querer onde a conta não fecha. E você tem que desconstruir isso. Por que você tem que desconstruir isso?
Porque existe um amor dentro de você, que ele é dado, que a gente pode colocar como um paralelo, que te dá vida, que te deixa respirar, que te deixa fazer ações, que nutre tudo e mantém. Por que que a terra não cai? Por que Perfeito. que tudo se mantém num equilíbrio com a trajetória de cada planeta? Por que que tudo. Imagina se cada planeta resolvesse fazer o que quiser, como nós, agora, essa civilização, cada um faz o que quiser. Imagina se o Sol, não, eu vou para outra galáxia, tchau, gente. Imagina, tem um sistema que nos mantém, e se não fosse por ele, bye bye. Então, a gente tem mais que ter essa percepção e agradecer. E do mesmo jeito, quando eu tenho autoconhecimento, eu percebo que eu pertenço a um sistema e eu faço parte dele. Eu não posso me deslocar dele. Eu tenho que agradecer, porque é ele que me dá vida. Perfeito, irmão. Você falou tudo. Nós somos o amor incondicional. Só que a gente não consegue revelar ele porque está aí preso no amor próprio. Porque a nossa raiz é amor, nós já somos o amor. Então a gente precisa revelar ele como sendo o amor incondicional. E aí a gente fica preso nessa condição do amor próprio e não consegue enxergar isso. E aí, nesse sentido, o homem não ama enquanto ele não ilumina sua alma. Ele só vai conseguir amar quando ele iluminar sua alma, corrigir sua alma, como o Chalub falou, tentar organizar isso em prol do outro, tentar amar o próximo como a si mesmo, todas essas coisas que a gente já sabe teoricamente, né? Então, essa é a questão. Eu costumo falar que o oposto do amor é o medo, né? Porque todo mundo fala, o oposto do amor é o ódio. Eu acho que o ódio é uma ramificação do medo, porque o medo mostra a separação, a incerteza, e o amor não tem medo, porque eu não vou ter medo de me expor porque eu estou fazendo uma coisa boa para outra pessoa. Aí fala, então eu não vou ter medo, nada vai me intimidar. E a partir do medo vem tudo. Tipo, um animal com medo, ele é agressivo. Ele tem ódio, tem raiva, porque ele está com medo. Não é que ele tem ódio, ele tem medo. Então, a gente também é nesse sentido. Tudo que não é amor é medo. E o que vem do medo é um monte de reflexo de raiva, de egoísmo, de prepotência, de arrogância, que no fundo é um monte de insegurança. Não tenho competência de psicólogo para falar, estou falando só da minha percepção. Então, o ódio é justamente a não aceitação do outro como ele é. Se eu tiver amor, eu não vou ter mais ódio. Se eu aceitar cada um como é, como uma criação de Deus, eu não vou ter mais o ódio, eu vou ter o amor. Então, essa questão de amor e medo. O medo vem disso aí, do outro ser mais do que eu, do outro ser mais forte, do outro ser mais rico. Eu tenho medo de ser menosprezado, de ser humilhado. Então, eu fico nessa aí. Então, quando eu partir para o amor incondicional longe do medo, eu automaticamente também não vou ficar preso no amor próprio, que só quer desejo para mim e prazer para mim, porque isso vai ser irrelevante. Isso me lembrou uma frase de um soldado, em que ele fala: o soldado não odeia quem está na frente dele, mas ele luta porque ele ama muito o que está atrás dele. Né? Na verdade, ele não ama o que está atrás dele. Né? Ele tem medo de ficar sem aquele objeto de desejo, de prazer, né? Que preenche ele completamente, porque, como o Shimon bem trouxe ali também, né, vira uma extensão de mim próprio, né? Uma posse Exatamente. minha, e eu não quero ficar sem aquilo, então eu vou agredir qualquer um que queira me tomar isso. É. Não senta, fala assim, amigão, vamos resolver isso aí? Vamos sentar, vamos botar as famílias juntas ali e vamos almoçar junto? Não, assim, né? Ao invés de juntar, não está se movendo porque ama, está se movendo porque está com muito medo de que aquilo acabe em algum momento. Então a Como gente no evita nosso preso. exemplo. Como no nosso exemplo lá. Eu não amava a mulher, eu tinha medo de perdê-la, né? Ou seja, amor e medo sempre.
Se eu amasse, eu não tinha medo de perder. A gente Então, se poderia eu tenho dizer, medo, é porque eu não amo, eu tenho posse. a gente pode traduzir essa moeda, que eu vou chamar de moeda prazer, como moeda, Uhum. porque vira um negócio. Hoje as relações, se a gente conseguir abstrair de uma forma calma, a gente vai ver que virou um negócio. Você me dá X de prazer, e se você me der aquele X de prazer, eu te dou o teu X de prazer. Mas Uhum. quando eu desconfio, não, ele não vai me dar. O medo, que é um problema, exatamente. O medo será que eu vou me pagar com aquilo que eu estou dando? Então eu não vou dar, eu vou, em vez de dar 10, eu vou dar um. Se eu receber um troco de 2, talvez eu vou dar 3. E assim sucessivamente. E hoje recebi um, então eu vou dar 0. Então, vocês veem que tudo isso é uma barganha. E isso nós todos somos reféns. Verdade, Acho que barganha. e o ponto é entender que quando a gente fala amor próprio, o próprio no sentido de que propriedade de mim mesmo, isso é um desvirtuamento. Eu sou próprio de mim? Exatamente. Não. Você não entra em acesso com teu amor verdadeiro, que não é próprio, que é total, porque é uma rendição. O amor, é claro que gente, a gente está falando de um tema que é muito complexo e ele é difícil, mas a gente está percebendo o que está rolando e a gente tem que tentar, minimamente, tentar traduzi-lo de uma forma que seja mais fácil, pelo menos a gente perceber um pouco. Porque senão a gente. Como é que eu me dou ao outro se eu me sinto vazio? Hum? Se a gente tem as nossas próprias carências ali, né? Quem que vai suprir minhas carências? E isso é aí que entra um grande trabalho coletivo, porque enquanto o seu meio não fizer isso também, né, você vai estar em um meio que está todo mundo buscando para si próprio e você vai ficar vazio. Né? Então você acaba precisando, não, é impossível né, você conseguir mover para um estado altruísta se o meio em que você está inserido não te proporciona isso, porque vão existir essas carências e esses vazios. Né? Digo até no sentido material da coisa. Né? Você vai precisar de um lugar para morar, você vai precisar do teu trabalho, você vai precisar, né, da água para tomar banho. Se alguém cortar a tua água, não se preocupar com você, vai cortar a tua água, você vai ficar sem banho. Então, Mas aí é uma subsistência, né, o Chalub, é necessário, né? É uma coisa de necessidade. Eu acho que quando a gente fala muito de amor próprio é no sentido mais exagerado, eu acho. Aquela questão que já está extrapolando da necessidade, né? De querer mais, de querer muito mais que o outro, nesse sentido. E então, assim, mas Só isso uma é porque frase, uma coisa eu me basto e não preciso de ninguém. Estamos chegando a isso. é, é porque uma coisa vai levando a outra. Né? Você sai desse estado de subsistência, de necessidades, e você vê que aquilo é bom, aquilo é é, gostoso. Então, eu vou querer um chuveiro mais gostoso, eu vou querer uma água mais quentinha, eu vou querer controlar no controle remoto meu chuveiro, eu vou querer, agora meu chuveiro não me basta, agora eu vou querer uma banheira também, com vista. Né? Então, isso, né, que vai Mas fazendo. só para lembrar, Chalub, no programa anterior a gente falou, a conta do vazio não fecha. não fecha Exato. porque não é nesse sentido que a gente vai preencher, né? A gente vai preencher com o inverso, que é exatamente o que você está falando, que é você morrer para essas coisas, mas não é morrer no sentido, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, não é nesse sentido, mas assim, morrer por esse desejo de receber o tempo inteiro. E assim, é lógico que é mega, hiper difícil, porque toda a sociedade o tempo inteiro está preocupado com o amor próprio e ninguém está arriscando a perder nada, né? E esse é um outro fato que é relevante, que pode dar até um outro episódio, que é a insegurança. Todo mundo fica com medo, fica inseguro. E enquanto você tem segurança, acabou também a sua evolução. Então, a insegurança não é uma coisa também tão negativa nesse sentido, mas sem querer mudar de assunto. Então, se ninguém lançar uma sementinha ali naquele tanto de gente que só pensa em si próprio, o negócio sempre vai ficar rodando nesse ciclo e não acaba nunca.
E aí você falou aí de chuveiro quente, da banheira e tal. Também não é errado você ter esse tipo de coisa. O errado é você ser escravo desse tipo de coisa. Você tem que aproveitar enquanto tem, mas se não tiver que não ter mais, você se dá bem do mesmo jeito. Então, quando a gente fala de doação, não é nem nesse sentido, né? Não é nem nesse sentido muito material, é num sentido de tentar estar sempre apoiando o outro, tentar anular um pouco a nós mesmos, né? Eu acho que é nesse sentido, pelo menos é como eu percebo. Eu queria só lembrar de um ponto que me veio agora, que é extremamente importante, que eu acho que é a pequena semente que cada um de nós tem, é a doação. Todo mundo que tem alguma coisa, por, por, por mais querer que ele possa ter para si, ele tem uma necessidade mínima de querer dar alguma coisa para o outro. Mesmo quando alguém se apropria por roubo de alguma coisa, vamos supor, ele vai querer comprar um tênis com um dinheiro que não é dele para doar para uma outra pessoa. Quer dizer, essa necessidade, a gente se reconhece, tem um prazer que a gente tem quando nós doamos. Ele ainda está micro, mas a gente já conhece nesse processo de solidariedade, pelos cataclismas que a gente vem vivendo, que existe um ensejo, uma coisa que vem de um lugar que às vezes nem sabemos identificar de querer doarmos. Esse é o ponto que permeia todos nós e que esse é o ponto onde nos reconhecemos e nos encontramos e temos que desenvolver. Porque imaginem só, quando todo mundo doar para todo mundo, ninguém vai faltar nada. É a sementinha do Perfeito. amor incondicional, né? A sementinha da doação, a sementinha do amor incondicional que todo mundo tem. Só falta a gente irrigar para ela brotar e crescer. E a gente nunca Exato. olha para ela para irrigar. Exato. E por que eu tinha falado desse exemplo do chuveiro? Porque enquanto você não tomar esse seu banho quente, desejando que os outros também possam fazer isso e ter ações que possibilitem que os outros também estejam fazendo isso, está sendo completamente falso diante do teu próprio desejo ali, né? Porque a pessoa com fome, ela não vai pensar em sentido da vida. Ela não vai pensar em ser altruísta de Exatamente, jeito nenhum. Ela está exatamente. querendo suprir. Então, como o Shimon bem colocou ali, né, o trabalho é até todos doarem para todos, né, para que possa possibilitar que todos ascendam, né, diante dos níveis de desejo e níveis de preenchimento, né. Então, seguimos aí nos desafios e acho que ficamos por aqui, né, amigos? E nos vemos em um próximo desafio de uma nova era. É isso aí, vamos regar paulatinamente a doação. I love you, baby.